O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que estão no Santuário Nossa Senhora da Piedade, a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. A Igreja hoje reza pedindo a perseverança para que possamos alcançar aquilo que o Senhor nosso Deus nos oferece. E Ele nos oferece a vida nele. Entretanto, nesta liturgia tem um detalhe particular, muito particular. Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava passar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E aproximava-se a festa judaica das tendas, uma festa de grande alegria, porque ela era uma festa que, após o período da escravidão, após o período do povo ter sido exilado, eles fazem o quê? Começam a se lembrar: nós temos que viver como se nós não tivéssemos uma casa. Nós temos que viver como se nós ainda fôssemos peregrinos. Por isso, festa das tendas. Construía-se tendas. Nessas tendas, então, eles ficavam ali um tempo e celebravam essa esperança de que a graça e o Senhor que os salvou um dia voltaria para salvá-los e para dar a eles a plena liberdade. Por isso, uma festa messiânica, e era de grande alegria. Quando Jesus vai para a festa, ele vai escondido. Ele não vai com todo o grupo, aquele grupo que o conhecia. Por quê? Por que ir a Jerusalém, segundo o Evangelho de São João, às escondidas? Não fazia nada para ninguém. Sua ação não era para provocar ninguém. Na verdade, Jesus não era um provocador. Também não era alguém imprudente. Ele vai às escondidas porque o clima que já estava instalado por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele falou, por tudo aquilo que ele já significa na vida do povo, já é um problema. Ele vai em silêncio, escondido, primeiro porque já procuravam matá-lo, segundo, para não criar confusão. Isso por quê? Voltemos ao livro de Sabedoria, e aqui nós vemos uma ligação perfeita da imagem
daquele homem que é Jeremias ou tantos outros que fizeram a esperança de viver segundo o que o Senhor havia lhes ensinado e incomodou a tantos. Me explico. O livro da sabedoria vai dizer no versículo 1 do capítulo 2: dizem entre si os ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que vive como se não acreditasse no Senhor, o Deus de Israel. O ímpio em seus raciocínios pensa: vamos armar ciladas para o justo porque a sua presença nos incomoda. Primeira ligação interessante com aquilo que Jesus diz. E São João diz: por que Jesus não anda publicamente em Jerusalém durante a festa das tendas? Porque sua presença incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Quem é o grupo de quem o livro da sabedoria fala? É o grupo que até fala de Deus, mas é o grupo que não observa o que o Senhor, nosso Deus, lhes indica. Eles ficam incomodados porque existem aqueles, poucos, que levam a sério o caminho de viver segundo o que o Senhor, nosso Deus, ensinou na Escritura. Eles, inclusive, são capazes de ensinar e não praticar. E a presença de alguns poucos que vivem do modo correto incomoda demais. Ora, vamos ser bem honestos, uma coisa mais difícil para engolir é quando você tem alguém que é exatamente a expressão do que nós deveríamos ser. Uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida, ela incomoda demais a todos os que são contrários disso. E geralmente, quando alguém é honesto, faz bem as suas tarefas, comprometido, aqueles outros que não são, principalmente a empresa, fazem o quê? Como nós vamos atrapalhar, não só a empresa, mas também nossas comunidades de fé. Eu já vi igrejas, eu já vi comunidades, católicas ou não, onde uma pessoa, por mera vaidade, para destruir o trabalho de alguém, é capaz de solapar, atrapalhar todo o caminho de evangelização, catequese, liturgia e articulação de uma comunidade. Só por isso. Porque aquilo que é correto não pode ser vivido. Afinal de contas, quando o que é correto, o jeito certo de se viver, é apresentado, meu Deus, eu estou em contradição, então eu não posso ficar exposto. Eles buscam perseguir o justo. Qual é o problema de nosso Senhor Jesus Cristo nas narrativas do Evangelho? Indicar o que é correto, fazer o que ninguém geralmente estava preocupado em fazer. Por isso ele tem que ir às escondidas. E um detalhe interessante nesse Evangelho é que ele não é um provocador. O provocador, ele procura sempre apresentar um modo de expor o seu jeito correto, ou aparentemente correto, e fazer com que os outros fiquem irados. Meus caros, procuram matar Jesus, ele vai às escondidas, mas aqui também tem um detalhe tão bonito e singular, porque Jesus, ele não é reconhecido como o Messias. Existem muitas especulações sobre ele,
no Evangelho de São João, como ainda hoje. Existem muitas especulações sobre Jesus. Existem aqueles que falam que Jesus é o queer, tem aqueles que falam que Jesus é o tradicional, dizem aqueles que Jesus é o que faz só milagres, é o que dá casas, o que faz isso, o que faz aquilo, mas poucas pessoas sabem o que Jesus realmente veio fazer. É por isso que ainda hoje ele parece passar às escondidas. Porque todos procuram olhar para Jesus segundo as suas vontades e o seu querer. É porque exatamente aquilo que diz o livro da sabedoria, onde grupos que se levantavam contra um pequeno grupo que era e buscava empenhar-se em viver o que a Escritura dizia, hoje nós não estamos com muitas pessoas dispostas a escutar realmente o que Jesus diz. E não pensemos que sejam somente os outros. Já ouvi uma vez uma pessoa dizendo o seguinte, isso várias vezes: nossa, mas você disse tudo o que eu queria ouvir. Eu não sei se eu tenho medo ou se eu fico feliz com uma situação dessa. O porquê? Se falo que é para confirmar aquilo que a pessoa não vive de consonância com o Evangelho, isso me dá pavor. Já existem tantos por aí. Ou se fico alegre, será que ajudei a pessoa a entender um pouco mais do Evangelho para que ela realmente se aproxime daquilo que, como filho, filha de Deus, ela deve ser? Porque as nossas ideias... Naquele tempo, ele está às escondidas como hoje, porque todos olham para ele segundo as suas vontades. Não é à toa que é dito, não é este, lá no versículo 25 do capítulo 7 de São João, não é este que eles procuram matar? Já era público que queriam matar Jesus. Agora ele fala em público e nada dizem. Será, na verdade, que as autoridades agora reconhecem que ele é o Messias? É uma dúvida. Ora, nós sabemos de onde ele é, nós sabemos quem é ele, então ele não pode ser o Messias. Será que esse povo também ficou doido? Ainda hoje, não se tem o cuidado para perceber Jesus, mas olha-se para ele segundo aquilo que nós achamos dele. É por essa razão que Jesus passa desapercebido e vai às escondidas à festa das tendas. Porque a festa das tendas daquele tempo, ou narrada pelo Evangelho de São João, é a festa da vida de hoje. Como assim? Ainda que nós tenhamos nossas casas, uma aparente estabilidade, temos certeza, somos passageiros nessa história. Dia ou noite, cedo ou tarde, um dia essa história vai continuar sem cada um de nós. Um dia. Não sei quando, mas um dia irá. E não precisamos ter dúvidas. A festa das tendas, ela marca que nós somos, na verdade, pessoas que deveriam se lembrar, não temos aonde reclinar a cabeça, porque até a roupa que vestimos não será mais nossa um dia. A festa das tendas também é marcada pelo grupo que acha que já sabe todas as respostas e já sabe o que Deus quer, mas não para escutar. Isso está dentro da igreja, fora da igreja, entre os mais ou menos piedosos. Caríssimos, a festa das tendas ainda é hoje.
o porquê? Disse Jesus, em alta voz, no templo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Vocês conhecem a minha história. Vocês conhecem de onde eu vim. Vocês conhecem e podem até falar do meu rosto. E eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fiel. A Ele, aquele a quem eu anuncio, a Ele, aquele a quem eu apresento, a Ele, aquele que me acompanha não me deixou só, a Ele, o meu Pai, não o conheceis, porque vocês conhecem a minha história, mas vocês não me conhecem. Fica simples de entendermos isso. Por exemplo, eu vou fazer uma chacota agora, olhem para o diácono Daniel. Podem olhar para ele lá. Não adianta ficar vermelho. Ele está sem óculos. Mas quem o conhece sabe que anda de óculos. E pior que pegaram seu close, diácono Daniel. Vocês podem saber quem são seus pais, que ele é diácono. Vocês podem saber quando ele foi ordenado, inclusive amanhã. Antes de ontem fez 2 meses de diácono, menino. 1 mês de diácono. Hoje, o padre Diego faz 7 meses de diácono, faz 1 ano de padre. Ano de diácono, nossa senhora. Eu sou péssimo com datas. E ele ainda recomendou, pelo amor de Deus, reza para mim. Vocês podem saber a roupa que ele usa, o tamanho da roupa, vocês podem saber quanto que ele calça, vocês podem saber o nome do pai, da mãe, vocês podem saber um monte de dados sobre ele. Mas isso não significa que vocês o conhecem. Porque conhecer significa ter relação. Conhecer significa escutar, falar, perceber o jeito que a pessoa reage em determinados momentos. Isso é conhecer alguém. E quando nós não conhecemos realmente alguém, nós ficamos com aquilo que os outros dizem. E quanto mais confuso for o que falarem de alguém, mais nós podemos ter empatia ou antipatia. Podemos ver as suas ações corretas como um modo de aparecer. Podemos ver a sua coerência não como aquilo que realmente é, mas só a partir de uma coisa. Quem ele acha que é? É claro que nenhum de vocês nunca viveu isso. E nunca pensaram. Nunca. Nunca. Ninguém. Nem meu pai. Meus caros, conhecer está vinculado a uma relação. E vejam que interessante. Jesus passa desapercebido no meio de uma festa das tendas. Ou as pessoas falam um monte de coisas sobre ele. Porque muitas das pessoas que estavam vendo a ele não o conheciam. Como muitos podem ver o diácono Daniel, ou podem ver o padre Diego, ou podem ver a mim, achar que me conhecem. E não conhecem. Porque não tem relação comigo. E de tal maneira, isso implica diretamente no modo com que a gente fala. Eu conheço a nosso Senhor Jesus Cristo, eu o sigo. Depende. Você o segue segundo algumas falas que estão por aí, ou você o segue segundo a Escritura, o que a igreja ensina, nos seus pastores, na sua tradição tão antiga, ou simplesmente a partir daquilo que te agrada? Porque se só te agrada, já tem um problema errado. Porque ninguém conhece ninguém somente com algo que lhe seja agradável. Prova disso é a sua casa. Você pode conhecer muito bem os seus filhos, seus amigos, seus companheiros, até o seu cônjuge. Mas ele não só lhe agrada. Você conhece as pessoas, inclusive no que te desagrada e te interpela. Porque quem quer alguma coisa realmente significativa para a gente, não fala o que a gente quer, fala o que a gente precisa. Será que realmente
Nós não somos exatamente como o povo a quem, lá em sabedoria, é dito: vamos aniquilar o justo, porque ele nos incomoda, o modo de viver dele nos incomoda. Ou se nós também não somos como aqueles que estão narrados ou apresentados no Evangelho de João, que olham para Jesus a partir de suas vontades ou de suas convicções, mas não têm o mínimo interesse de conhecê-lo. Isso está tão vigente hoje. Tanta gente não quer conhecer nosso Senhor Jesus Cristo porque não quer conviver com Ele. E quando a gente convive com alguém, a gente sempre aprende, até a viver. Que o Senhor nos ajude a termos a força necessária, a fim de que, com fidelidade, percorramos um caminho de verdadeira conversão. E como eu disse tempos atrás, conversão que não passa por uma mudança no modo de ver a vida e de se relacionar na vida, é falsa. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.